Oi, Kate, boa tarde. Oi, Marilene. Oi, Gina, querida, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer uma demonstração simplesinha. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem. Ah, tá ótima a imagem, Kate. Ótimo. Oi, Lindy, boa tarde, tudo bom? E uma pessoa tinha me pedido aqui no canal para dar dicas da aquarela escolar. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu sempre uso 2 copinhos, eu vou por aqui para vocês verem, 2 copinhos com água. Desculpa, tá passando. Nossa, tá muito ruim, né? Tá? Então eu uso sempre um copinho, eu deixo com a água limpinha e o outro eu uso para enxaguar os pincéis. Aqui no meu estojo das aquarelas, eu já deixo desde o início um pinguinho de água em cada pastilha, porque na hora que eu for usar elas já estão um pouquinho mais amolecidas. Tá? Essa minha aquarela, para quem não estava aqui ainda, acho que eu não comentei, desculpem, é uma aquarela da Brinzel Sakura, uma aquarela totalmente escolar, é uma aquarela muito simples. Para quem está acompanhando aqui o canal, me viu começar um colorido, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse colorido aqui. Essa aqui foi o começo da aquarela que eu fiz, né? Que eu utilizei aquarela em toda essa região aqui dos tijolinhos, aqui das folhas. Esse livro aqui da Rose Tom tem um papel que suporta melhor a aquarela, tá? Mas é um papel bem interessante para trabalhar. E são essas dicas que eu quero conversar um pouquinho com vocês do seguinte. Então, o que acontece? O papel que tem tratamento, os papéis para aquarela, eles têm um tratamento que se chama colado na massa ou colado na superfície. Me perguntaram que papel eu sugeria, até foi numa live da Carol Pafiadashi, sobre papéis para aquarela. A minha sugestão é esse aqui. Seguinte, os papéis para aquarela, no caso da marca Canson, existe uma variedade. A Canson é uma marca francesa com uma gama enorme de papéis para aquarela. No meu curso, para as pessoas que estão iniciando a fazer a ilustração botânica, eu oriento que compre esse bloco de papel aquarela da Canson. Ele tem 300 gramas, então ele é um papel firme. A gramatura dele é excelente para imprimir nas impressoras não com jato de tinta, impressora laser, porque não sai a tinta. Oi, Edi, tudo bom? Então este papel é um papel excelente, um papel não é muito caro. A gramatura de um papel é o peso dele por metro quadrado. Tá? Não significa que todos os papéis com gramatura alta sejam para aquarela. Como eu comentei com vocês, os papéis para aquarela eles têm um tratamento que a gente chama de colado na massa ou colado na superfície. Então isso possibilita o uso de materiais à base de água, como acrílico, guache, têmpera, ecoline, nanquim, tá? Que são produtos à base de água. E o que acontece com esses papéis, como eu estou falando para vocês? O papel colado na massa ou colado na superfície, ele tem uma camada leve de cola que não deixa o papel muito poroso, tá? Então, por isso que essa gramatura 300 é uma gramatura interessante, mas existem papéis da Lucas, que é uma marca LUKAS, que tem 180 gramas. Eu tenho um papel da Canson, papel Monval, com 185 gramas, e é um papel para aquarela também, é um papel mais leve. Então, um outro papel que eu recebi, vou mostrar para vocês, que também tem a gramatura 300, é um papel um pouco melhor
que o aquarela da Canson é esse papel Moonval. Tá? Então, o que eu estava também falando para vocês, que a Canson é uma marca de papel que tem este outro segmento que é a Moonval Aquarelle. O Moonval Aquarelle, nas aquarelas de ilustração botânica, a gente usa bastante porque ele tem pouca textura. Aqui você vê escrito grana fine, que são a textura da frente do papel. Então, nessa linha, continuando aqui com a Moonval, a gente tem esse outro papel aqui, olha, que é um papel Moonval também, e é um papel com a linha da Moonval, é um papel à base de celulose, tá? Ele não tem algodão. O tipo de textura dele é essa Touchon, tá? Se alguém souber francês aí me ajuda, porque que eu saiba, Touchon são aqueles panos de prato. Oi, Carol, querida, tudo bom? Tá, então o que eu estava falando, os papéis um pouco mais profissionais que são à base de algodão. Então, como eu mostrei para vocês, estes três papéis, tá? O aquarela, o Moonval Aquarelle e o Moonval Touchon são papéis semi-profissionais, tá? Sendo que o aquarela é da linha, né, estudante, vamos dizer, tá? Não chega a ser um escolar, porque ele suporta outras aguadas, a quantidade de aguadas depende da quantidade da gramatura. Carol, não é só sobre papel, querida, mas eu tô dando uma dica porque em uma das tuas lives me perguntaram sobre papel para aquarela. Papel da Canson Aquarela é um papel da linha estudante, não é um papel semi-profissional nem profissional, ele é um papel da linha estudante. Um papel excelente, no meu curso eu oriento que comprem esses papéis para quem está começando, para iniciante. Essa outra linha de papéis, Moonval, então esse papel que eu comentei no comecinho, né? A Canson é uma fábrica francesa que tem aqui no Brasil. Esta linha de papel da Touchon, da Moonval Touchon, são papéis que têm uma textura mais grossa. Para aquarela, como eu falei nos outros papéis, ele tem um tratamento de cola, que a gente chama colado na massa ou colado na superfície. A gramatura desse Moonval Touchon é de 270 gramas, Carol. É um papel que no meu trabalho eu não uso, ele lembra aquele tecido de pano de prato. Por isso o nome dele em francês é Touchon, tá? Então esse aqui eu não posso usar, vamos dizer assim, nos meus trabalhos de ilustração botânica, porque esse movimento que tem, essa textura do papel interfere no meu trabalho, tá? Eu vou pegar depois uma aquarela para vocês verem. Estou só trazendo para vocês verem os tipos de papel, né, que eu recebi da Casa do Artista e achei legal trazer para vocês hoje. O que eu uso como semi-profissional, às vezes para algum tipo de estudo, é o Moonval Aquarelle, por ele ser um papel mais barato também, tá? Que é esse aqui que eu mostrei para vocês que eu estou fazendo esse estudo. Então também é um Canson, marca Canson, o tipo Moonval, tá? O aquarelle de 300 gramas. A gramatura, eu comentei no comecinho, Carol, que a gramatura dos papéis não significa que são papéis próprios para aquarela. A gramatura é o peso do papel em metro quadrado, que ele suporta, em alguns casos, a aquarela. A maioria dos papéis todos suportam a aquarela, só que eles podem entortar, porque encharca, porque ele deforma, por não ser colado à superfície ou colado na massa, tá? Então esse aqui é um papel que eu uso para as ilustrações botânicas. Depois eu vou mostrar para vocês uma ilustração feita nele. Aí começam os papéis profissionais da Canson, que é uma outra linha. Esse aqui, eu tô trazendo todos esses papéis para vocês também, gente, que eu vou dar uma dica
rápida das aquarelas, da aquarela escolar, porque é coisa simples. Tá? Este papel também é Canson, mas o Moulin de Roy ele já tem 100% algodão. Este Moulin de Roy, vocês veem aqui que ele, se vocês abrirem o site da Canson, ela tem todas as especificações, é um negócio muito bacana. Esse é um tipo de papel feito numa máquina circular, grano grosso, tá? O grão grosso, que também é um papel como aquele Turchon, que tem textura. Então a própria ilustração aqui você já vê um pouco do movimento dessa textura. Carol, é o seguinte, os papéis para aquarela têm um tratamento chamado de colagem, que é uma cola colocada ou na superfície ou na massa. Então a gente chama colado na superfície ou colado na massa. O que acontece nos papéis de aquarela? Quando ele recebe essa cola, ele deixa de ser tão absorvente como um papel Shuga, por exemplo, tá? Como esse aqui. Tá? Como um papel higiênico, como um lenço de papel. Então são papéis que não recebem esse tratamento, por isso eles são tão absorventes. O papel de aquarela tem esse tratamento, que tem esse 100% algodão, porque são feitos com celulose e algodão, são colados na massa ou na superfície, na maioria das vezes, porque eles são para aquarela, tá? Ou são para gouache, nanquim. Tá? Então, essa é uma característica de papéis para aquarela. São papéis colados na superfície ou na massa. Eles não são tão absorventes por causa disso, diferente dos outros papéis, como eu falei, por não ter esse tratamento, eles se tornam muito absorventes. Tá? Então, são papéis, todos esses que eu estou mostrando para vocês, são papéis para aquarela. O papel, como eu falei para vocês, esse Moulin de Roy também tem a textura baixa ou a textura mais alta. Mas eu oriento para quem vai começar, não sabe se vai gostar do curso, se vai gostar da aquarela, que use esse papel aquarela da Canson. Mas o queridinho do momento é esse papel novo aqui, da Canson também, como vocês estão vendo. Pois é, Janaína, eles esfarelam sim. Eu vou mostrar para você um colorido que eu fiz aqui e que ele esfarelou. Aí você vai falar para mim, ah, mas você fez aquarela num papel ruim? O papel não é ruim. O papel é que não é próprio para aquarela. Tá? Então, como eu estou falando para vocês, existem outras características no papel, que é esse papel heritage. Esse papel é fantástico. Tá? Também é um papel fabricado com forma redonda, né? Vocês veem aqui, ó, 100% algodão, absorvente e resistente. Então, o que acontece? Quando vocês pegam esses papéis, que são 100% algodão, 50% algodão, são papéis profissionais. Tá? E se vocês, qualquer dúvida que tiverem, gente, vocês me mandam aqui pelos comentários, me deem sugestões se vocês querem outros tipos de material. Então, o meu objetivo hoje é falar sobre a aquarela escolar, mas eu não podia deixar de mostrar para vocês esse material que eu tenho da Canson, que, por favor, fique gravado com vocês. Agora eu vou dar uma dica de professor. Canson é uma marca, não é tipo de papel. Tipo de papel da Canson é o Heritage Aquarelle, o Canson Aquarela, o Montval Aquarelle, tá? O Montval Turchon, todos eles são da mesma marca. Aqui o Moulin de Roy, que é da Canson, tá? O Moulin de Roy com textura. Carol, o que é bom para imprimir é esse papel da Canson, o Aquarelle. Aliás, aquarela.
tá? Esse papel é um papel que, apesar de 300 gramas, é um papel interessante para você imprimir, Carol. Oi, Rosane, realmente a imagem é por causa da conexão. Tá? Esse papel é um papel bem barato. Aqui no Brasil ele não deve estar saindo esse bloco na base de uns R$ 25 no máximo. Tá? O que eu tentei mostrar, que a imagem acho que ficou ruim, tá? Isso aqui então vocês viram, é um papel, acho que está até anotado aqui, um papel Munval, tá? Que é o papel Munval aquarela que eu mostrei para vocês, tá? Então essa ilustração está feita nesse papel Munval. Olha, esse papel que eu estou mostrando para vocês aqui, enquanto está carregando o meu computador, esse aqui é um papel Fabriano, tá? Vocês veem esse tipo de acabamento aqui, que são cortes da folha do Fabriano. Esse Fabriano é um Fabriano 50% algodão, apesar dele ter todo esse tratamento da superfície que eu falei para vocês, mas é um papel que eu gosto bastante. Olha, esse aqui é um bloco de papel Fabriano, tá? Então, o Fabriano é uma marca, tá? O tipo de papel da Fabriano é o Estúdio, que esse aqui, você vê que ele tem 200 gramas, não é um papel tão pesado, e é um dos papéis que eu gosto bastante. Carol, a gramatura alta ou baixa vai do teu tipo de trabalho, do teu manuseio, tipo de material você vai usar. Quando eu digo tipo de material, por exemplo, se você quer usar uma aquarela mais simples, se você quer, depende do material. Se você quer usar um nanquim, tá? Se você vai usar a aquarela líquida, que eu acho a aquarela líquida, a Ecoline, uma das aquarelas mais legais para trabalhar. Eu trouxe esses dois materiais, essas duas ilustrações, uma que é daquele meu curso, que quem está me acompanhando aí já deve ter visto. Vou pôr aqui o folder, né, do meu, que é a mesma ilustração que está lá. Tá? Então essa ilustração aqui, que foi escolhida pelo Mackenzie para colocar nos folders, né, nos cartazes. Então, Carol, vai muito do teu trabalho, do que você quer. Se você vai fazer uma monografia e vai ser muito manuseada, é melhor um papel de 600 gramas. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, a ilustradora chamada Margaret Mee, que é uma das referências que a gente tem de ilustração botânica. Se vocês procurarem na internet, vocês acham. Margaret Mee, os trabalhos dela são fantásticos. E ela foi ilustradora do Jardim Botânico aqui de São Paulo. Tá? Ela tem ilustrações fantásticas. As ilustrações da Margaret Mee, ela fazia expedições pela Amazônia, tem um documentário. Uma das pessoas que trabalhou com ela, eu tive aula, que foi a Carmen Fidalgo, que é outra referência aqui em São Paulo também de aquarela. Trabalhava com a Margaret Mee no Instituto de Botânica de São Paulo. Eu fiz um curso com a Christabel King, que é do Kew Garden de Londres. Também é uma referência na ilustração botânica. Eu estou dando essas referências, Carol, porque você me perguntou da gramatura do papel. Margaret Mee fazia ilustrações nesses papéis, de 300 a 600, porque são acervos que existem hoje no Jardim Botânico. Então, quando você quer uma coisa mais específica, uma coisa que vai fazer o registro de um modelo, por exemplo, você tem que usar um papel melhor. Tá? Assim como as aquarelas e a água. Então, a minha segunda dica hoje sobre a ilustração, sobre a aquarela,
Tá? Do papel eu acho que ficou uma basezinha simples que eu trouxe para vocês, que são alguns materiais que eu tenho aqui no meu ateliê. A segunda dica que eu vou dar para vocês, que também, da mesma forma da gramatura, eu venho discutindo um pouco a história da água, independente da aquarela escolar. Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Eu tenho essa daqui que é uma aquarela escolar. Então aqui eu tenho a aquarela escolar, eu tenho esse outro estojo, que é da linha Cotman. Vocês já me viram usando aqui no canal. Esta aquarela da linha Cotman e os pincéis que eu vou falar também, hoje eu tô achando que vai ficar meio comprida a live. Se tiver, vocês me dão um toque. Porque o YouTube já me colocou no mimo também, viu, Carol? Eu tô quase parando com o meu canal porque realmente tá sem incentivo nenhum. Então vamos voltar, falar de coisa que eu adoro. Aquarela, essa aqui da esquerda é escolar. Esta aquarela Cotman, é da linha Cotman, é uma linha estudante. Então, o que acontece, a diferença delas? Escolar, estudante, e essa daqui é um estojo também que eu gosto muito e é o que é mais fácil para achar, para comprar, que são as aquarelas da Winsor & Newton, que são aquarelas inglesas, tá? A maioria das aquarelas, não só as Winsor, tá? Mas as outras aquarelas, quando tiver artists, significa que são aquarelas profissionais, tá? São indicadas para profissionais. Então aqui eu tenho um estojo menor, tá? Que o preço dela é um pouquinho mais caro, óbvio, porque o material é melhor. E da mesma maneira que a Cotman, ela também tem as pastilhas, tá? Então essa daqui é uma aquarela profissional, tá? Aqui é uma aquarela estudante, para quem está começando, e aqui é uma aquarela para escolar, para criança. Tá? Então vocês têm esses 3 estojos aqui, da mesma maneira. Carol, mas a gente não pode trabalhar com material ruim, realmente ela não é barata. Só que ela dura muito, que é uma das coisas que eu amo em aquarela, é a durabilidade desse tipo de material. Tá? Porque as aquarelas elas rendem, não é que, nem que duram, além de durar, no caso dessa artística, ela rende demais. Mas você acha mais barato, não. $300 é o preço que você acha no site da Winsor mesmo. Depois a gente conversa, eu te dou umas dicas nos Estados Unidos onde você comprar as aquarelas melhores. E existem aquarelas artísticas com preço um pouco mais alto e um pouco mais baixo, Carol. Tá? Esses daqui são os estojos que estão mais fáceis para eu trazer para vocês. E todas essas aquarelas aqui, gente, a gente compra separado. Tá? No meu curso mesmo eu não oriento que comprem estojos. Tá? Então essas são alguns tipos de aquarela que eu também queria trazer para vocês. Tá? Então essa daqui é uma aquarela estudante, aquela era uma aquarela artística. Tá? Aqui eu tenho o que a gente vai usar hoje, que é o nível da Pentel, que é uma aquarela escolar. Tá? Então, uma outra coisinha que eu vou comentar com vocês, também da minha experiência, tanto profissional, como a experiência que eu tenho como estudante, né? A água que a gente usa para fazer a ilustração, no caso aqui, que eu não vou fazer uma ilustração profissional, que eu não preciso me comprometer com o resultado, porque eu estou fazendo testes, eu estou me divertindo, eu uso a água da torneira. Se vocês fizerem opção por água filtrada,
Ok, mas não precisa, tá? Por quê? A água filtrada, ela só vai liberar a gente de materiais pesados, tá? Ela não vai ser uma água pura, ok? É uma água filtrada. Ela vai. Isso aí eu não preciso mostrar para vocês, ensinar para vocês o que, que é uma água filtrada, né? Se vocês pegarem um filtro, pegarem, sei lá, a vela do filtro, vocês vão ver o que tem de impureza pesada. Mas não que a água é melhor, tá? Agora, uma água que eu uso nos trabalhos profissionais, com a aquarela profissional, para ter uma água pura, é água destilada, tá? Se vocês vão fazer um tipo de trabalho profissional, um tipo de trabalho que tem que ter água super pura, é água destilada, tá? Nas minhas aquarelas profissionais, que eu sou obrigada a ter uma durabilidade melhor, eu uso água destilada. Essa água destilada é aquela água que a gente que usava, né? Nem sei se existe ainda, para colocar em bateria de carro. Nenhum trabalho de aquarela se inverniza. Quando vocês comprarem uma aquarela, isso tem aqui no canal. A Carol deu dicas sobre os lápis, que é o mesmo tipo de dica que eu vou dar para vocês sobre as aquarelas. Tá? As aquarelas também têm as estrelinhas, a gente consegue saber da durabilidade delas através dos estudos, do que as fábricas oferecem. Mas mesmo assim, eu faço este teste com as minhas aquarelas novas. Tá? Isso aqui consiste no quê? Esse papel que vocês estão vendo é um papel Canson Munval 185 gramas. Tá? É um papel simples, que eu uso por ser um papel mais barato para fazer os testes de aquarela. Isso tem aqui no canal, como fazer esse teste. Então, como é que vocês fazem? Você faz todas as listas aqui de aquarela, deixando no tom que você quer. Aí você cobre essas daqui e deixa essa daqui dobradinha no sol. Isso aqui é pra gente saber a durabilidade da aquarela. Isso aqui eu fiz em, deixa eu ver a data que tinha aqui, maio de 2017. Dá pra vocês verem. Tá? É bem fácil da gente ver que a aquarela escolar desbota muito por esse laranja. Tá? Ela ficando no sol. Por esse tom de rosa. Acho que é possível vocês verem, não sei. Ver se melhora. Tá? Da mesma maneira, gente, que vocês fazem, eu faço aquelas tabelas dos lápis de cor, eu acho interessante fazer com aquarela. Eu tenho de todas as minhas aquarelas essa tabelinha. Tá? Primeiro porque eu já fico sabendo a cor que ela vai chegar, além da que eu faço nos estojos, para a hora que eu for usar, eu saber o tom. E depois da durabilidade dela. Isso tudo a gente tem como fabricante. Mostra que a Carol Pafedache fez aquele vídeo bárbaro dos lápis, né, aquareláveis. Mas se vocês não têm noção o que é uma estrelinha, se é transparência, se 2 estrelinhas é durabilidade, se 3 estrelinhas é porque ela é mais fosca, tá? E aí a gente já tem um teste que a gente faz em casa mesmo e deixa na janela, no sol, com aquela região coberta. Tá? Então esse é um teste que eu ensino os meus alunos fazerem. Então isso é super simples para vocês saberem se uma aquarela, qual a durabilidade que tem, qual a cor que tem, aonde vocês vão colocar. Sobre invernizar aquarela. Eu nunca invernizei aquarela nenhuma. Não sou a favor de que se invernize aquarelas. Tá? O bonito da aquarela é a transparência, é a suavidade das aquarelas, então a gente não tem necessidade de invernizar. Tá? Ela não vai durar mais porque vai invernizar, mas sim vocês vão estar classificando um material que a gente não faz isso. Ok? Bom, então deixa eu voltar na minha aquarela escolar, né, que era o objetivo da live.
Eu comecei aqui, mostrei para vocês o que foi esse colorido que eu fiz com elas. Tá? Uma coisa simples. Vou tentar pôr mais para cá de novo. Então, o que eu falei quando eu estava conversando com vocês sobre os papéis, acho que é possível vocês verem que eu tive um problema aqui nessa região. É possível ver? Que eu estou mostrando aqui com o cabinho do pincel. Aqui, olha. Eu umedeci demais o papel e fui enxugar com o papel absorvente. Eu estraguei o papel de baixo. Então foi o que eu comentei durante a live. Além dele não ser para aquarela, ele ser um papel para lápis de cor, ele não suporta muita aguada. Então quem fez a besteira não foi a ilustradora, não foi a editora, fui eu que usei o material no lugar errado, da maneira errada. Mas mesmo assim são coisas simples. Então vamos voltar lá, porque eu vou falar um pouquinho da aquarela aqui. Dar um olhinho da aquarela escolar, que vocês acham uma variedade delas também. A Johanna havia me pedido, acho que ela está por aqui na live, para eu dar algumas dicas de aquarela escolar. Então eu trouxe para vocês aqui que materiais que eu preciso. Óbvio, a aquarela escolar, um papelzinho absorvente, os pincéis, tá? Eu tô com vários tipos de pincel aqui, tá? Os pincéis que, se vocês tiverem condições, a Carol que tá morando fora, ai que bom, Johanna. Esse pincel, dá para vocês verem? Os pincéis da Cotman. Não sei se é possível vocês verem aqui. Tá? É um pincel que eu gosto bastante. Essa série da linha Cotman é a 111. São os pincéis que eu uso muito. Então, assim, esses pincéis da Cotman são de cerda sintética, não são de cerdas naturais, que são excelentes. Tá? Eu oriento, indico, se vocês querem uma coisa com uma durabilidade razoável, são os pincéis dessa linha da Cotman. Tá? Tem pincel redondo, tem pincel quadradinho. Essa, não vou falar que são os meus preferidos, porque não são, mas eles são ótimos. Essa outra linha aqui que eu falei que o Chuchuruco da Carol é dessa marca, que é a Daler-Rowney. Vocês veem aqui, ó, Aquafine. Deixa eu tirar a aquarela para ver se dá para vocês verem melhor. Pera lá. Tá? Os Daler-Rowney, essa linha também, que é a Aquafine. Aqui eu tenho o AF85 Round. É uma linha excelente também de pincéis de cerdas artificiais. Então, esses pincéis aqui, eu peguei dois menorzinhos aqui, que eram os que estavam mais fáceis também. São pincéis para aquarela, os Aquafine da Daler-Rowney, que a gente encontra aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, na rua Cotoxó. Chama-se Pintar Materiais Artísticos. Na minha humilde opinião, é o melhor centro aquarelista de São Paulo. Tá? São os melhores materiais, os melhores papéis, os melhores pincéis, o que tiver de novidade, de ponta, a pintar, traz para o Brasil. Para quem está começando, que não quer investir muito em material, esse pincel da Tigre, essa série 266, é possível vocês verem, né? Que se compra naquela loja de materiais para o escritório. São excelentes para quem vai começar, principalmente para livro de colorir. Tá? É pincel escolar, baratinho, tem alguns que tem um cabo de plástico. Se vocês se interessam em começar a pintar aquarela, compram um fino, um médio, um mais grossinho. O mais grossinho no máximo número 6.
tá? No máximo, não precisa mais do que isso. Eu tenho aqui o número 12 da 266. Esses materiais, gente, é o que estava mais fácil para eu trazer para vocês hoje. Tá? Eu peguei esse, ó. Vocês veem que o número 6, ele é esse 266 também, e aqui o 0. Então, esses 3 pincéisinhos é suficiente para a gente se divertir pra caramba. Pode ser aquarela escolar, pode ser aquarela estudante, pode ser aquarela profissional. Tudo vai do objetivo de vocês. Agora, uns pincéis que são, para mim, semi-profissionais, são esses aqui da Tigre, a ordem 309, que são os redondos. Esse aqui é um pincel semi-profissional, fabricado aqui pela Tigre, que é o 309, que é de Marta Kolinski, tá? Por que eu falo para vocês que é semi-profissional? Porque a Marta Kolinski, ela tem vários tipos de Marta. Então, a Marta Marta é um bichinho, por isso muitos aquarelistas não estão gostando mais de usar esses pincéis, não orientam mais por uma questão de sustentabilidade. A gente também tem que proteger o planeta. Então, esse Marta Kolinski, ele é semi-profissional. Aí você tem esse daqui também, olha, não sei se é possível vocês verem. É a série 308 de Marta, tá? Mas não é Kolinski. Marta Kolinski é um outro tipo de bichinho. A série 308 é excelente para aquarela também. Um pouquinho mais dura, um pouquinho mais denso esse material, tá? Então são alguns tipos de pincéis que eu também trouxe para vocês. Vou mostrar rapidinho, porque eu preciso pelo menos demonstrar como é que eu começo a usar a aquarela escolar. Esse aqui é o meu estojo de pincéis, tá? A linha Cotman de pelo sintético. Esse aqui é um pincel que eu ganhei agora, um Ceramic, eu nunca usei, não sei como é que ele trabalha, como é que ele funciona. Essa outra linha aqui é da linha da Talens, né, que é da Royal Talens, que é um outro tipo de aquarela, mais uma marca holandesa de material, que são excelentes também. Tem estudante, tem profissional, e essa minha aquarela é a escolar da Talens. Tá? Os Rembrandt, não sei se é possível vocês lerem, eles são de puro pelo vermelho, né, que é a Marta Kolinski Red Sable. Tá? Estes pincéis são excelentes. O pelo deles são, na minha opinião, tá? Os melhores que tem. Da linha da Talens. Agora, os queridinhos que a gente vai comprando cada vez que a gente guarda um dinheirinho e tal, são os queridinhos da Winsor, que é a série 7 da Winsor & Newton. Esse aqui é a Carol que está viajando, que viu o preço das aquarelas. Veja o preço destes pincéis. Eu ainda não consegui chegar no pincel maior que o número 3, mas são os de Marta Kolinski, tá? Os de pelo vermelho, e são excelentes, pincéis para toda a vida. Mas, como eu falei para vocês, todo mundo, uma grande gama, todo mundo não, uma grande linha de aquarelistas não está mais usando os pincéis de Marta, por uma questão de sustentabilidade. E a gente tem os pincéis sintéticos excelentes. Então, vamos lá começar a aquarelar. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a live, que eu falei pra vocês, para qualquer aquarela, tá, gente? Na maioria das vezes, eu deixo já umedecido as pastilhas, porque na hora que eu for misturar, que eu for fazer a cor que eu quero, elas já estão um pouquinho amolecidas. Aí o que a gente faz?
No meu caso aqui, que vocês viram o outro colorido, eu vou fazer uma região pequena hoje com vocês, que são os tijolinhos, mas só para demonstrar alguma coisa das escolares, tá? Eu não sei se foi a Johanna que me perguntou sobre as aquarelas que elas dividem ou que elas talham. Se não foi, Johanna, desculpa, mas eu vou comentar aqui o que acontece. Para quem está começando a pintura em aquarela, olha, gente, eu vou misturar 2 tons de marrom, tá? Que é o ocre e esse outro marrom aqui, um pouquinho do vermelho para ficar naquele tom de... Tá? Então, olha, dá para vocês verem, não, né? Então, deixa por aqui em cima. Tá? Eu vou pegar, olha, já umedecida, eu tenho bastante pigmento aqui. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da aquarela, para quem... Aquarela é pigmento misturado com goma arábica, que é um tipo de cola. Normalmente, as aquarelas de boa qualidade, a goma arábica vem da Persa, tá? E um pouco de mel. Isso é uma aquarela. Aquarela é pigmento com goma arábica e mel. Aí o que acontece? A qualidade dos pigmentos que você comentou então, Johanna, que ela talha, é porque o tipo de pigmento não é um pigmento tão tão de boa qualidade, não, é um pigmento de baixa qualidade, tá? Isso significa o quê? Procedência, significa aqueles pigmentos sintéticos, nem sempre são naturais, tá? Então, por isso também é uma coisa que eu faço esse teste aqui, tá? Mesmo sendo pigmentos naturais, por exemplo, a Winsor tem um tom de azul na aquarela profissional, tá? Artística, que ele precipita, né? Para quem não sabe o que é precipitação, é um efeito químico que a gente estudou lá atrás no colegial, que em contato com alguns tipos de material, eu não vou dar uma aula de química aqui para vocês, enfim. O material ele se solidifica. Então, o que acontece? Quando o pigmento é de baixa qualidade, em contato com a água, ele se solidifica, tá? E isso acontece com alguns tons de azul. Então, vamos lá pintar um pouquinho. Eu vou usar neste papel aqui a técnica de úmido, que é a tinta, sobre seco, tá? Porque este papel não tem resistência, como vocês viram lá no meu colorido, para suportar muita água. Isso é uma das coisas que a gente usa o wet on wet, que é o úmido sobre o úmido, molhado sobre molhado, nos papéis de aquarela. Isso possibilita no papel de aquarela. Com isso, você consegue fazer vários tons, várias aguadas, e nessa transição que a gente consegue dar no papel de aquarela, a gente não consegue nesse aqui que eu estou usando seco. Tá? Carol, faz esse teste do que eu te falei. Você já fica sabendo na hora que você mistura. Quando a gente mistura, por exemplo, essa aquarela, que é que não dá para vocês ouvirem, tá? Ela é uma aquarela muito seca, muito densa, sabe? Então é uma aquarela assim, o que acontece isso? Não é um pigmento puro, óbvio, que senão não custava R$ 25. Então eu vou fazer essa região aqui, vou mostrar mais uma coisa. Se não der para mostrar aqui, eu faço outra live de novo. Olha, tá com muita água, tá com muito pigmento. Eu tenho aquarela, vocês estão vendo aqui que o bonito da aquarela, que é a transparência, eu tô com muito pigmento aqui e não tô tendo essa transparência que eu gostaria. Mas tudo bem, eu trago o pigmento, tá? Então vocês estão vendo que eu pus ali
eu posso deixar que eu gosto de trabalhar. Quanto mais aguada a aquarela, mais camadas eu consigo fazer, né? Apesar desse papel não suportar tanto, mas eu quero tons claros aqui para esse tipo de acabamento. Olha, eu tô deixando o pigmento lá naquele canto, eu não quero, porque eu quero que a sombra fique para cá. Então vamos trazer de volta. Eu não vou fazer esse pedaço todo aqui embaixo, porque é uma área muito grande, senão eu vou ficar sem apoio para a mão. Eu ainda vou fazer mais um cantinho ali em cima. Olha. Gente, eu tinha deixado esse papelzinho branco que vocês viram que eu pus ali embaixo agora, para eu fazer, que eu também oriento vocês. Primeira coisa, os 2 copinhos, o conta-gota, o papelzinho Sugar, os pincéis que vocês gostam de utilizar, e um papelzinho branco, pode ser esse sulfite, como eu estou fazendo aqui, para deixar a gente ter noção da cor que a gente está fazendo. Tá? Como eu já tinha feito os outros tijolinhos, eu sabia que eu ia usar esses tons. Tá? Existem alguns termos que a gente, quando aprende, faz os cursos, se torna redundante, mas infelizmente é função de professor. Eu faço isso já faz alguns anos. Então, gente, a princípio eu vou fazer esses tons de marronzinho, tá? Agora eu vou fazer como eu fiz lá no outro colorido. Deixa eu tirar a aquarela para mostrar para vocês os resultados de uma aquarela escolar. Como é que funciona a pigmentação de uma aquarela escolar? Vocês estão vendo que nas linhas aqui que a Rose fez de contorno, eu passei o branco, como eu já fiz também no colorido do Menuet de Bonaire. Nesse caso, eu quis fazer um cimento aqui, né, entre os tijolinhos, para ficar uma coisinha mais delicada. Então, vou voltar aqui. E o que eu quero mostrar para você, Johanna? O investimento nas aquarelas, eu sei que muita gente usa os lápis de colorir, os livros de colorir, só para dar uma relaxada. Eu também faço isso, porque como vocês viram, meu trabalho é um trabalho profissional que eu tenho que estar focado naquilo. Eu não posso fazer cor diferente, eu não posso inventar tamanho de folha, enfim, isso eu já comentei numa outra live. O que acontece? Aqui a gente vai fazer uma coisa para relaxar, uma coisa para descansar. A gente não, na minha opinião, eu não vou ficar investindo em muito material se eu tenho resultado legal com um material mais simples. Mas tudo bem. Se eu não tenho, se eu tenho condições de mais vale um gosto que o dinheiro no bolso, se eu tenho condições, ótimo, eu trabalho com isso, eu estudei isso, então eu acabo usando os materiais que eu tenho porque eu já tinha trazido. E tem muito material que eu gostaria de ter ainda. Então, o que eu queria mostrar para você, Johanna, o que acontece com o material de aquarela escolar? Você viu lá naquela ilustração que eu usei o branco, que eu quis fazer o contorno desses tijolinhos. Para mim, eu queria os tijolinhos, esse cimento do tijolinho branco. A aquarela, quando eu passei o branco, o marrom dela subiu. Então isso é uma coisa que interfere numa aquarela, tá? Porque você espera um resultado da aquarela e quando você vai olhar no dia seguinte, o branquinho que eu tinha passado virou bege. Então assim é o resultado de algumas aquarelas. Isso me preocupa, no caso das escolares. Tá? Então, você viu que a aplicação dela é legal, a mistura dela é legal, mas ela vai talhar, como você falou, Johanna, ela vai precipitar e ela acaba puxando o pigmento de baixo. Então, aqui, olha, eu vou fazer só essas linhazinhas aqui, sem cuidado mesmo. Eu quero fazer de qualquer jeito, porque eu quero que cubra esse pretinho aqui, ó. Não quero que fique essa marca preta aqui. Então, para minha surpresa, essa aquarela marrom, eu usei os mesmos tons que eu tinha usado na outra.
Então, é o que eu falei para vocês, a gente tem um material escolar que a gente está se divertindo, legal. Então, a qualidade dos pigmentos, tudo isso interfere. Uma aquarela para se divertir, uma aquarela simples, não vejo problema, eu não fiquei chateada. Mas se você fazer numa área maior, você vai acabar ficando com a tua aquarela toda manchada. Que vocês tenham resultado legal, é uma aquarela, tá dando para vocês verem ou tá muito ruim a imagem, gente? Desfocou de novo? Vê se melhora, Cacá. Carol, a aquarela branca, ela deixa a aquarela opaca. Então você realmente usa para clarear outras cores. Mas o bonito da aquarela são as aguadas, as transparências. Tá? Deixa eu pegar a minha aquarela aqui, eu vou te mostrar o que eu estou falando. Deixa eu ver se dá para você ver aqui. Eu acho que é possível você ver essa transparência, Carol, sem o uso do branco. Aqui, olha. Então, você está vendo, agora dá para ver nessa região maior. Aqui eu tenho uma transparência. Aqui eu tenho uma transparência. Em toda essa área aqui, você está vendo mais amarelada, Carol? Dá para você ver aí? Dá. Isso aqui é feito pela transparência. Deu para ver as transparências sem usar branco? Vou dar mais uma dica para vocês. Isso aqui a gente dá só em aula. Existe um tom de cinza na aquarela. Olha aqui no estojo. Isso aqui vocês têm lápis também, viu, gente? Acho que dá para vocês verem esse terceiro tom aqui meio azulado. Esse aqui chama-se Pines Gray. Este tom de cinza é um cinza azulado que eu já comentei aqui no canal também em outras pinturas, que a gente faz todo o estudo em cinza como se fosse em grafite, tá? A gente faz os estudos no cinza com esse Pines Gray de luz e sombra todinho em cinza. É que eu não estou com material de pintura aqui, isso eu vou mostrar para vocês. E depois a gente vem com uma aguada em amarelo. Tô falando no caso disso aqui, tá? Que fica esse tom esverdeado. Esse Pines Gray é o que a gente usa, eu aprendi a usar na aquarela. E aqui nessa helicônia, eu também fiz, dá para vocês verem, a mesma coisa foi feita primeiro. Então, estes esverdeados, Carol, essa folha, tudo isso aqui foi feito com Pines Gray. E depois feita a veladura com amarelo. Tá? Então, isso são dicas que a gente faz. Por exemplo, deixa eu pôr mais para cá para você ver aqui. Para eu chegar neste tom de amarelo, essa ponta vermelha queimada aqui, eu dei todo o fundo num tom de amarelo de cádmio. São coisas que a gente vai fazendo com o tempo, que a gente vai estudando. A gente vai fazendo, para quem acompanha a minha página, o meu Insta, tem uma série de estrelízias que eu fiz para aprender a fazer a aguada numa área grande. Tá? Eu tenho os pincéisinhos que muita gente fala, mas para que pincel desse tamanho? É um pincel 00. Para eu chegar e fazer esse detalhe aqui, ó. Aquela ilustração que tem aqui no canal é de uma bromélia. Aquela ali eu usei muito os pincéis de 10-0 ou 5-0 para fazer os detalhezinhos. Tá bom, gente? A mistura das cores da escolar com as profissionais tem bastante diferença pelo pigmento, tem bastante diferença pelo fixador, né? A maciez dos coloridos,
tá? Eu posso te mostrar rapidinho aqui, olha. Dá pra ver, né? Olha, essa aquarela aqui é aquela artística, né, da Winsor & Newton, tá? A Artists. Então, como eu falei pra vocês, eu faço também, eu tenho, aqui não tá aqui, esse teste, tá? Pra eu saber as cores, como é que ela vai ficar, qual que é a resistência dela, né? Mas por aqui você já vê o colorido, a diferença deles. Acho que é possível você comparar um pouquinho. Então, Johanna, deu para você ver o que eu tentei te falar aqui? Olha, se você fizer toda essa tabelinha aqui, como eu fiz na artística, que isso eu deixo dentro do estojo para na hora que eu for usar, que eu for misturar, eu anotar o nome, anotar o número, né, como a gente faz uma referência. Então você vê que os próprios tons, no caso dessa minha, então aqui eu tenho uma aquarela da Sakura, da Brinzel, que é uma linha, a terceira ou quarta linha de aquarelas da Talens, tá? Aqui eu tenho uma primeira linha que é o Winsor & Newton. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Dê um like para me ajudar na divulgação do canal. Inscrevam-se. Vou continuar trazendo um pouquinho desse mundo que eu amo, e as dúvidas que vocês tiverem, sugestões que vocês tiverem, eu tô por aqui. Johanna, espero que eu tenha te dado alguma dica, que o que eu conversei com vocês ajude vocês um pouquinho hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do canal ou no meu Instagram, no Carol Castilho Arte, a minha página do Facebook, Carol Castilho Arte. Não foi bem uma aula, Carol Pafedache querida, são as dicas básicas para vocês. Então não se preocupem com o papel Canson aquarela, é excelente o papel para quem está começando. Os demais papéis semi-profissionais e profissionais, vocês têm aqui, que eu comecei dando algumas dicas, o Mouval, o Moulin de Roy. Os pincéis também são coisas simples, a gente acha muita gente conversando sobre isso. Então, as minhas dicas de hoje eram essas. Por enquanto, é isso. Super obrigada pela paciência de vocês no domingo à tarde. Estou aqui para qualquer dúvida, qualquer dica. Um beijo e até mais, gente.